sua mão para cá, irmãos, por favor. Senhor Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos o teu santo nome, Pai. Que o Senhor continue e permaneça conosco. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos dê graça, para que possamos ser, Senhor, tão somente uma ferramenta em tuas mãos. Que todos, Senhor, que estão aqui, ouvindo, participando, Senhor, que vieram de suas casas, porque tem sede e fome de Ti, não saia daqui da mesma forma que entraram. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus amados. Pode se assentar. Olha só, hoje, quarta-feira, alguns dias atrás, domingo, muitos celebram Domingo de Ramos. E de fato, na Bíblia fala de algo que ocorreu uma semana antes da ressurreição. E fala realmente dessa questão, naquele Domingo de Ramos. E essa palavra, ela está descrita lá em Mateus 21, de 1 ao 11. E eu vou ler para vocês e quero fazer um comparativo do que pode mudar entre um domingo e 8 dias depois, o que aconteceu. E se a gente puder fazer uma reflexão no tempo de hoje, como eu disse, quarta-feira, nós temos entre esses 2 domingos. Vamos ver como que nós nos comportamos hoje e como que a Bíblia relata naquela situação. Todos encontraram Mateus 21? Diz assim a palavra do Senhor: indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão, e essa é a palavra que eu quero que você jamais se esqueça, e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela entrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que os seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém? Presta atenção em umas curiosidades que a gente vai entendendo em relação a essa palavra. Nesse domingo no qual a Bíblia está dizendo, obviamente Jesus já sabia tudo que estava por vir. E eu consigo imaginar Jesus então se aproximando da cidade, e as pessoas ali, falamos em 3 vezes, multidões, 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 e as pessoas, as multidões, melhor dizendo, clamando, glorificando ao nome de Jesus. As pessoas tiravam, numa versão fala que elas tiravam os mantos, algumas vestes superiores, e colocava ao caminho no qual Jesus, montado num jumentinho, ia passando. E aqueles que não tinham essas vestimentas, elas cortavam ramos e colocavam na estrada, para que o rei, que ali ele estava sendo homenageado, ele estava sendo considerado como um rei em triunfo, e todos glorificavam. Você já pode imaginar a alegria, e Jesus entrando, e todo mundo colocando suas vestes e os ramos, e a multidão de um lado e de outro, falando: Jesus, glória a Deus, Hosana nas alturas, filho de Davi. E de fato, ele o era. Isso ocorreu num domingo.
Agora, fazendo uma comparação com o domingo próximo a esse evento, o texto também chama a atenção para as multidões. E muito provavelmente a mesma multidão. Mas o que ocorre agora com aquela multidão? E aí eu preciso levar você no texto, também em Mateus, lá no capítulo 27, 15 a 25, eu vou ler para vocês. Diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles seguiam. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, de novo é a multidão, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo, de novo, a multidão, a que dissesse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Respondeu todos, de novo, a multidão, que foi quem respondeu: seja crucificado. Mas o que ele fez? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. O povo, a multidão toda respondeu: caia sobre nós o teu sangue e sobre os nossos filhos. Só até aí. Amados, o que faz mudar, então, o pensamento das pessoas, o pensamento de uma multidão, de um domingo e 8 dias depois, muda totalmente? No primeiro domingo, a multidão contemplava, exaltava, cantava, colocava as vestes de Jesus passar. Agora, no outro domingo, crucifica-o, mata-o. Vocês podem entender o porquê isso aconteceu? Claro que estava escrito, mas vamos analisar o que leva uma multidão a sair de um extremo para ir para outro extremo. O que eu posso aprender com isso? Nessa segunda leitura que a gente fez, tem uma parte que me chama muita atenção. Foi que os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão para que eles crucificassem. Então, de cara, eu tenho que analisar que andar com a multidão não é o melhor caminho. Por quê? Porque o melhor caminho, o único caminho, é Jesus. É Jesus. Então eu não posso, já tenho que deixar isso claro, eu não posso ouvir a voz da multidão, porque ela não tem a verdade absoluta. Nós acabamos de falar aqui que o nosso querido Gilmar falou que nosso país, nossa cidade, nós estamos vendo como está. A multidão está aí, está com as informações, a multidão está reclamando, a multidão está falando. Espera aí, o que nós estamos fazendo, ouvindo essa multidão? Como é que nós estamos olhando para dentro, em relação ao que nós podemos fazer? Eu não posso ficar ouvindo a multidão, eu tenho que ouvir o que a palavra fala, que quer que eu ouça. A multidão não vai me ensinar. Se assim fosse, eu não estava aqui. Aqui tinha uma multidão de pastores,
para falar tudo ao mesmo tempo, e vocês não iam entender nada. A individualidade, a particularidade, a intimidade com Jesus é onde vai te levar a caminhos extraordinários. A oração de madrugada, de você poder ouvir a voz do Senhor, como um sussurro suave, alguém te acordando e você achando que você perdeu o sono, não, é o Espírito Santo em particular, longe da multidão, querendo falar com você, para te responder as dúvidas que você estava durante o dia, e agora de uma forma lúcida, serena, você pode ouvir, sim, a voz do caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o que Ele quer te dar, o que Ele quer me dar? Justamente a vida. Para que possamos, como o Gilmar também falou, possamos viver bem aqui. Vai chegar um dia que nós não vamos mais estar aqui. Mas enquanto estivermos, honrar o nome dEle, glorificar o nome dEle e viver todas as maravilhas, as bênçãos e as promessas que Ele tem para nós. E eu não abro mão das promessas de Cristo na minha vida. Então entenda, meu irmão, de uma semana para outra, o pensamento dessa multidão mudou totalmente, mas ela foi induzida, aqui fala isso. Cuidado com pessoas de fala mansa, que conseguem induzir multidões. Eles aprenderam com quem? Eu não sei a quantidade numérica de anjos que estavam no céu, mas em percentual eu posso afirmar e provar para você que 33%, ou seja, 1/3, por causa da lábia de caíram do céu, porque se deixaram influenciar como uma multidão e caíram, e eles estão condenados. A palavra fala isso, eles estão condenados. Então, na dúvida, meu irmão, esqueça a multidão. Na dúvida, vai dobrar o joelho, vai buscar o caminho, vai ouvir ao Senhor. Mas eu não estou escutando. Não pare de orar. Nós acabamos de falar aqui sobre fé e esperança, e eu preciso andar com esses dois junto a mim. Eu preciso ter fé e eu preciso ter esperança. Em quem? Naquele que me criou. Porque se Ele me criou, se Ele criou você, Ele tem responsabilidade sobre nós. Mas para isso também nós temos que estar dispostos a caminhar com Ele, simples assim. Nós estamos numa quarta-feira. Nós vamos participar de quinta para sexta do nosso vigília, oração. Domingo, Páscoa. A grande maioria, inclusive das igrejas, não sabe nem o que é Páscoa. Não sabe. Porque liga a Páscoa com chocolate, com coelho, mas vai na Bíblia. O que é Páscoa? A Páscoa é simbolizando quando o povo saiu do Egito, foram libertados do Egito. E eles comemoravam isso, a libertação do povo do Egito. Uma nova vida, um novo renascimento. Antes da última praga, o que aconteceu? Analisa bem. Deus deu uma ordem, abate um cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais ou no portal das portas, porque ali a morte não vai entrar. Na morte de Jesus, a madeira estava lá. A madeira estava lá, que é a cruz. E aquele sangue que foi passado nos umbrais, foi justamente o sangue que Jesus derramou daquela cruz. Percebe a conexão? Percebe a ligação? Séculos antes, já estava tipificado o que iria acontecer. Volto a dizer, uma nova vida, um novo tempo, uma ressurreição. Então a Páscoa tem tudo isso. Agora voltando mais um pouquinho, eu falei que hoje é quarta-feira e nós vamos ter uma vigília.
Amados, deixa eu abrir uma coisa para vocês. Eu moro perto de uma região de mata. Infelizmente, dia de quinta-feira para sexta, ao pôr do sol, começa um batuque no meio dessa mata. E como eu estou num lugar alto, eu fico escutando a noite inteira esse negócio. E é um batuque dos infernos. E chove, não chovendo, o pessoal está lá. E sabe quando que eles terminam? Quando o sol nasce no outro dia. Eles não têm cansaço. Eles são insistentes. E fica lá aquele batucão, aqueles gritos, de vez em quando você vê umas galinhas também. Já foi. Gente, é coisa do outro mundo. E você é obrigado a ficar ouvindo isso, você fecha tudo, ainda tem os batuques lá. E nós, nos preparando agora para um evento de Páscoa, como foi falado aqui, nós vamos ter a oportunidade de estar orando. Orando a quem? Ao único, exclusivo, Criador, Consolador, que nos criou e vai estar nos acolhendo aqui. Será que oração tem poder, irmãos? Perfeito, então eu vou te falar. Sábado agora, sábado passado. O apóstolo sabe disso. Sábado passado, mais ou menos 11h30 da noite, meu filho começou a passar mal. Ele se contorcia como ele nunca se contorceu. Só que ele não gritava, porque a respiração dele estava tão pouca, que ele se contorcia, começou a ficar vermelho e azul, e de uma forma que ele nunca fez em 15 anos. E nós não estávamos aqui na cidade, a gente estava lá onde nós fizemos o retiro. E ele ficou de uma forma que os olhos dele viraram, a gente poderia imaginar como uma convulsão, como alguma coisa do tipo, mas o corpo dele falava de uma forma diferente. Levamos ele para o quarto, eu e a Doneide fechamos o quarto. Não tinha o que fazer, a não ser pegar ele e vir embora e trazer para um hospital. Mas dentro de mim, o Espírito Santo falava: tranquilo, vai só orar. Ora. E eu comecei aquela oração, irmãos. Aí já era meia-noite. Comecei aquela oração. A Doneide tinha um colchão de casal, onde eu coloquei ele em 3 travesseiros, coloquei a cabeça dele no meu ombro e comecei a orar, passar a mão nele e orar e determinar. E eu falava para a Doneide: fecha aquela janela. E eu orava. Doneide cansou, fechou a janela, tinha um colchãozinho de solteiro, falei para ela: vai deitar, deixa aqui comigo. E eu comecei a orar. Foi até 1h da manhã a briga. Quando chegou mais ou menos desse horário, ele começou a se transformar. Tudo aquilo que ele estava me representando, tudo que ele estava sentindo, entrou ali uma paz, entrou ali um relaxamento, entrou ali um sono tão maravilhoso nele. E aí o Espírito Santo falou: ó, tá vendo? A briga não é contra a carne, a briga é espiritual. E essa nós tivemos vitória. Da mesma forma que a multidão aqui gritando agora: crucifica-o, crucifica-o, é também uma guerra espiritual. Porque essa mesma voz, para muitas pessoas, está gritando: ei, você não vale nada. Ei, você é um derrotado. Ei, você não vai para frente. Ei, você, tudo que faz não funciona. Ei, você é um péssimo vendedor. É uma voz aqui, ó, só querendo levar você para baixo. Muitas vezes falando de doença, muitas vezes falando de crise, muitas vezes falando de desemprego, um monte de coisa. Para de ouvir a voz da multidão e vai se achegar só e somente só com aquele que tem a solução. Pela fé. É entregar, como Cristo fez na cruz, que Ele se entregou por nós, por mim, por você, se entregar você sim, para Jesus, para que Ele venha fazer, não só em você,
mas para fazer em você e através de você, você ser usado para você ser um abençoador. Como foi falado sobre esse exemplo que o apóstolo acabou de falar, Deus não apertou um botão no céu e apareceu uma televisão. Deus usou pessoas dispostas a serem usadas, a se deixar ser tocado, para que essa pessoa, que tem o entendimento que tudo é dele, por ele e através dele, ela possa ter dado o que eles chamam de presente. Mas foi uma orientação do céu. O que eu preciso é que você entenda que eu e você temos que ser essas pessoas. Deus está buscando essas pessoas justamente nesse período aqui, que está chegando a ressurreição, para você levar a boa nova, para você ser o abençoador. Ah, mas eu não tenho. Tem. Deus nunca vai te dar, vai falar para você fazer nada que você não tenha competência ou capacidade de fazer. Mas para aquilo que Ele falar para você fazer, faça. E faça feliz, entendendo que você está sendo, apenas e tão somente, sendo uma ferramenta na mão do oleiro, como foi falado aqui. Deixa Ele te usar. Deixa Ele usar a sua vida, deixa Ele usar os seus talentos, porque o seu talento, quem deu foi Ele. E nesse período que nós estamos chegando ao que a gente chama de Páscoa, é o momento de você se deixar usar. Porque se você emperrar, Ele vai te respeitar. Mas se você se abrir e permitir que Ele venha te usar, pode ter certeza, Ele vai fazer isso. Baseado em quê? Baseado no que você já tem, no que você já sabe fazer. E eu não estou falando exclusivamente de valores, Ele pode usar o seu dom. É o dom de ensinar, é o dom de ajudar uma pessoa com aquilo, Fabinho, que você sabe fazer bem. É o dom de você levar uma palavra, de você tirar alguém que está pensando no suicídio, que nem você sabe, você vai estar lá conversando com uma pessoa, e depois a pessoa fala, rapaz, meu pensamento era outro, mas você trouxe uma palavra de Deus. É ser usado. Mas deixe de ouvir a multidão em nome de Jesus, porque a multidão não pode representar você. Quem te representa é o Espírito Santo. Até onde eu e você tem consciência, está chegando o dia da morte de Cristo. Até onde eu e você temos consciência do que essa morte representou de fato na minha vida? Será que representou mesmo? Ou é apenas um folclore, uma alegoria, uma dinâmica? Será? O que representou a morte de Cristo na minha e na sua vida? E aí, fazendo uma reflexão, o que Deus estava me comparando é o seguinte, Márcio, olha só, olha para a igreja, lá você vai ver mães e pais. Mãe, você está com um filho, se ele tivesse problema no rim, você tem 2, pelo amor que você tem no seu filho, você daria um para ele, sabendo que se você não desse, ele poderia morrer, você daria? Sim ou não? O pai e a mãe, eles fazem isso pelo filho, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. É compreensível o que eu estou falando. Agora vamos mais além. Varão, não é problema de rim. Problema é que daqui a 7 dias, o coração dele vai parar de bater. Ele está apenas com 8, 9, 10 anos. E ele precisa no coração. E só o seu coração pode salvá-lo. Você teria coragem que, se fosse permitido, alguém tirasse o teu coração e colocasse nele para salvar ele? Há discordância. Então aí a coisa já começa a ficar, será? Porque eu vou ter que morrer. E foi justamente isso que Jesus fez. Foi justamente isso que Jesus fez e que a gente tem que parar para pensar. Porque o pai permitiu que o filho tivesse que morrer
Por causa de quê? Por causa de gente sem graça igual a nós. Gente porcaria, gente que falha, gente que mente. Gente que muitas vezes não vale nada. E aí, vão mais além, voltando no coração. A pessoa agora não é o filho que está precisando de um transplante, mas a pessoa é um assassino, estrupador, ladrão, psicopata. Você daria o seu coração? Você se deixaria morrer para tirar o seu coração e implantar nele? Duvido. Mas é justamente isso que o Pai fez. Porque você é a representação desses seres, e eu também, não me excluo. Olha, dá para você dimensionar o tamanho desse amor, o tamanho da misericórdia de Deus para a nossa vida. Por isso eu fiz a pergunta, o que representa a morte de Jesus para nós? Porque se não representa nada, está errado. Está errado. Porque Ele é uma pessoa, através do Espírito Santo. O que Ele passou aqui, ninguém passou. Por cada um de nós. Então nós temos que dar um pouco mais de valor àquele sangue que foi derramado naquela cruz. Nós choramos quando assistimos o filme lá do Cristo. E não tem nada de errado nisso, mas isso não representa a total verdade. Tem muito mais que Ele sofreu. Eu preciso que você faça essa reflexão, não só quando você assiste o filme, mas todos os dias. Porque lá na ceia, o que Ele fala? Ele pega o pão, levanta, agradece a Deus e fala: ó, esse é o meu corpo que eu dou para vós. Fazer isso para lembrar de mim. Esse é o meu cálice, que representa o meu sangue, para que vocês possam lembrar de mim. Então, todos os dias, nós temos que lembrar e agradecer o que Ele fez por nós, mesmo sem merecer, mas pela graça que Ele teve para com todos nós. Então, não pode ser barato, porque custou tão caro, que é a vida dele para todos nós. A gente tem que levar isso em consideração. A gente não esquece alguém que nos faz um favor, que nos faz um bem. A gente nunca esquece. Mas infelizmente a gente raramente lembra daquele que fez o bem maior, Jesus, nos dando a oportunidade de um dia morarmos com Ele, na eternidade ainda. Já pensou? Num lugar que a Bíblia fala que não vai ter doente, que não vai ter tristeza, que não vai ter choro. Eu quero ir para lá, irmãos. E eu estou com meu passaporte aí, sendo carimbado, e quero que todo mundo vá. Mas como fazer isso? Vivendo as palavras que Ele nos orienta a viver. Qual delas? Então eu vou falar só algumas, para que você não mais vá atrás das multidões. Uma delas, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem como, não tem algo acima de Deus para que a gente possa compará-lo. Mas tem como nós chegarmos na altitude de Deus e falar: ó, é tudo teu, eu sou teu, a minha família é tua, o meu negócio é teu, a minha saúde é tua, o meu filho é teu. E entregar definitivamente nas mãos de Jesus. E amá-lo. E amá-lo como? Obedecendo os seus preceitos. Fazendo aquilo que Ele já nos orientou na sua palavra. Isso basta? Pode ser melhor. Se eu consigo, ou pelo menos eu tento amar a Deus sobre todas as coisas, então eu posso amar o meu irmão como eu amo a mim. Mas para que eu possa amar o meu irmão, eu tenho que amar a mim primeiro. Porque se eu não me amo, eu não tenho como amar o meu irmão. É um amor fingido, não tem como.
Não tem como. Então, como eu vou me amar primeiro? Eu tenho que ter uma ligação. Espera aí. Eu tenho que respeitar quem me criou, o meu pai, que é Ele. Então eu amo Ele, entendo que eu sou o filho, entendendo que eu sou o filho, eu entendo que vocês são meus irmãos. E eu tenho que dar o mesmo respeito, o mesmo amor que eu tenho por mim, para você. Muitas vezes a gente não consegue dar para o outro, é porque a gente realmente não valoriza a nós mesmos. Me dá um exemplo leve. Pega uma pessoa que fala palavrões demasiadamente. Primeiro que nem deveria falar. Se ela fala demais esses palavrões, ela está vazio. Simples assim. E aí você começa a ver. Posso fazer alguma coisa? Posso sim. Falar da palavra de Deus. E se não quiser, não impede de eu falar. A semente foi lançada num solo. Não tinha pedras, a outra, a erva abafou, a outra o pássaro comeu, mas tem aquela que foi lançada na terra fértil e cresceu e produziu a 100 por 1. Então, nosso papel é fazer o que Cristo fez, lançar a palavra. Numa das ministrações aqui, eu estava falando sobre presença. A palavra fala do jovem rico. O jovem rico estava na presença de Cristo, sim ou não? Sim. Ele aceitou? Não. Simples assim, tomou uma decisão, foi embora. Mas para todos aqueles que aceitaram, que reconheceram quem era Cristo, assim como aqueles 10 leprosos que foram curados, todos saíram, mas um voltou para agradecer, foram curados, um voltou para agradecer, olha o percentual, 10%. Esse sim, teve a melhor e a maior porção, e você tem que ser esse, você tem que ser esse 10%, você tem que ser esse 1 em 10, para fazer diferente. Muitos vêm para a igreja, eu estou falando porque eu também fui um desses, muitos vêm para a igreja atrás do milagre, muitos vêm para a igreja porque tem problemas, muitos vêm para a igreja porque quer uma solução, e Deus tem essa solução, mas depois que solucionado está, faz como esses 9, vai e não volta, porque aí a igreja não presta mais, a igreja não me serve mais, a igreja não tem mais o que eu gostaria que tivesse, a igreja não me deixa mais feliz. O problema é a igreja? O problema é Cristo, então? O problema sou eu, que não quero seguir os preceitos, porque se tem uma coisa que essa igreja faz, amados, é falar da palavra. Tudo que eu estou falando aqui tem endereço. Aqui nós temos palavra, e nós falamos antes, durante e depois. O que nós estamos falando, onde é que está? Então, se eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas, se eu consigo amar o meu irmão, eu posso então ir mais além. Posso. Não sei se eu faço, mas eu posso. Então agora eu posso cuidar dos jovens, dos órfãos e das viúvas. Como é que eu faço isso? Se você está fazendo essa pergunta para mim ou para você, a resposta é: eu não faço. Porque se eu não sei quem de órfão e quem viúva eu estou fazendo, é porque você já não faz. E por que a Bíblia fala tanto sobre essas crianças órfãos e sobre essas viúvas? Quem é viúva sabe o que é ficar sem o parceiro. E não é nenhuma separação, porque uma separação, a pessoa está lá do outro lado, vivendo a vida dela, pode estar feliz ou não, mas quando você perde aquela pessoa que você ama, que cresceu, que vocês cresceram junto, que criaram sonhos, quem vai ajudar agora nos afazeres e na despesa? Uma mulher viúva, que muitas vezes dedicou sua vida inteira para cuidar da casa, e o varão cuidando das receitas para as entradas, e agora? Quem que vai cuidar? Ela dedicou 40 anos,
e agora ela já está com 60. Vai trabalhar de quê? A responsabilidade é minha de ajudar essa família, a responsabilidade é sua de ajudar essas famílias. Só que a grande maioria sequer leva alguém para tomar uma água dentro da sua própria casa. Vou ser sincero com vocês. Quiçá encontrar alguém e falar, vai dormir lá em casa, amanhã você segue seu caminho. Eu sei do que eu estou falando. Quem faz isso? Vocês sabiam que aqui em Cuiabá e Várzea Grande tem um local, não um local, tem 8 locais, chamado Casa Lar, onde lá estão crianças surradas, abusadas de todas as situações que você possa imaginar, no qual não pode mais voltar para o seu lar, se é que era um lar. Quem está por elas? Está lá. 8 casas. E nós dizemos que somos crentes do reteté. As crianças estão lá. As viúvas estão lá. Então vale aqui uma reflexão. O que eu posso estar fazendo para ajudar essas duas partes de irmãos que estão sofrendo? Vale a pena uma reflexão. E aí o quarto é ser um exemplo vivo da palavra de Deus. A pessoa quando olha para você, senta com você, ela fala para você, olha, você é diferente. Você é diferente da grande maioria, você tem palavra boa. Não sai nada de errado da sua boca. Você não vive falando mal de ninguém, nem xingando ninguém. Quando abre a boca é para abençoar. Será que as pessoas podem falar isso de você? Ou ela fala, você é nosso cego. Você não vale nada, você é um mentiroso. Você é de um jeito, vira as costas, você fala de outra forma. Então, viver a palavra, viver aquilo que todos os dias, eu estou falando todos os dias, nós aprendemos, não é difícil, mas nós precisamos querer. Há mais de 10 dias, 13 ou 14 dias, vocês estão recebendo devocionais diários da palavra, que pode ser alimentada para você ter um dia cheio do Espírito Santo. Mas é tão, mais de 10 minutos. A palavra de Deus nunca para, nunca cessa, e não vai, porque você quer ou não, parar. Mas ela está aí para quê? Para ser vivida. E através de você, vidas serem alteradas. Qual que é a conclusão que eu chego? Baseado no domingo de Ramos, no domingo da ressurreição, uma reflexão para quinta-feira, que começa o transtorno de Jesus, simbolicamente hoje. Primeiro, não ouça a voz da multidão. Segundo, faça parte de um corpo que busca a Cristo. Quer fazer parte de um grupo? Faça parte de um grupo que busca a Cristo. A igreja é um desses, sim. É perfeita? Não. Mas é um lugar que é bem melhor, infinitamente melhor do que aquilo que você está lá fora. Então aproveita esse ambiente, que todos nós estamos em busca do mesmo objetivo. Cristo, caminho, salvação. E se eu puder carregar o meu irmão junto comigo, para ir para o céu. Outro, amar mais e julgar menos. Amar mais e julgar menos. Porque se tem um povo bom para julgar e apontar, somos nós. Então, quando a gente for fazer isso, lembra dessa palavra, será que eu consigo amar mais o meu irmão e julgar menos? Deixa que Jesus faz o que precisa ser feito. Faça o seu melhor e vida que segue. Melhor é ficar sozinho com Deus do que com uma multidão, como eu falei. E aquilo que você faz de errado, poderá, está na palavra aí, última versículo que eu li. O que você faz nessa vida de errado, poderá afetar a sua geração. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você promete. Lá no verso 25 de Mateus 27, diz assim, o povo todo respondeu, referente à crucificação de Jesus, caia sobre nós o teu sangue e sobre nossos filhos.
o que você faz de errado poderá afetar seus filhos. Porém, o inverso também é verdadeiro. O que você faz de assertividade, as bênçãos que você declarar na vida dos seus filhos, os seus ensinamentos na vida dos seus filhos, também vão fazer efeitos sobrenaturais. Seus filhos são bênçãos do Senhor, as crianças são bênçãos do Senhor, mas para isso, todos os dias, estenda a sua mão sobre eles, abençoe-os, abrace-os, cheira essa criança, beija essa criança, e diz para ela: você é a coisa mais perfeita que Deus fez. Coloca essas verdades na vida dela, e eu tenho certeza que ao crescer, ela vai ser uma pessoa infinitamente grata a Deus, grata a você que vai reconhecer tudo isso. E para finalizar, não se esqueça, Páscoa não é ovo, Páscoa não é coelho, Páscoa é a libertação de um povo. Páscoa também simboliza a ressurreição de Cristo. E eu preciso que você, dando valor no que Cristo fez, renasça todo dia. Morra todo dia, mas renasça todo dia para viver com Ele, para viver para Ele, porque o melhor ainda está por acontecer na minha e na sua vida, se nós entendermos isso. Fica de pé, meu irmão, fica de pé.